Teve treino hoje cedo aqui na Cidade do Galo e nessa segunda-feira o Hulk e o Júnior Santos participaram de uma parte da atividade junto com o grupo. Lembrando que teve jogo treino aqui na Cidade do Galo no final de semana contra o Coimbra, né? O Galo venceu por 4-0 e os dois atacantes ficaram fora dessa atividade porque vêm se recuperando de lesões, o Hulk na coxa e o Júnior Santos na panturrilha. Eles também fizeram uma parte do trabalho separados junto com a preparação física. Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa segunda-feira ao vivo. Vem que essa semana volta o Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, os mineiros entram em campo no sábado. O Cruzeiro vai receber o Mirassol no Mineirão e o Galo vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, jogo com transmissão do Premier. O Galo vai ter viagem pela frente, a estreia é contra o Grêmio em Porto Alegre. Bonucci, conta tudo. Tudo bem, Maurício? Boa tarde para você, todo mundo que está com a gente. O Galo também já iniciou nessa última semana de preparação para o Campeonato Brasileiro. Teve treino hoje cedo aqui na Cidade do Galo. E nessa segunda-feira, o Hulk e o Júnior Santos participaram de uma parte da atividade junto com o grupo. Lembrando que teve jogo treino aqui na Cidade do Galo no final de semana contra o Coimbra, né? O Galo venceu por 4-0 e os dois atacantes ficaram fora dessa atividade porque vêm se recuperando de lesões. O Hulk na coxa e o Júnior Santos na panturrilha. Eles também fizeram uma parte do trabalho separados junto com a preparação física. Segue no DM do Galo o Caio Maia e o Cadu, que estão se recuperando de cirurgias e também não participaram do treino de hoje, aqueles jogadores que estão com as suas respectivas seleções, né? O Arana com a brasileira, o Alan Franco com a equatoriana e o Alonso com a seleção paraguaia. Essa semana, o Galo, assim como o Cruzeiro, faz todos os treinos na parte da manhã aqui no CT e na sexta-feira, depois da atividade, viaja para Porto Alegre para encarar o Grêmio. Maurício. Certíssimo. Ótima tarde para você. Bom trabalho, Bonucci. Valeu. E o Atlético foi a campo contra a equipe sub-20 do Coimbra e venceu por goleada 4-0. Rap, e aí? O que você pode me dizer desse jogo treino do Atlético? Lembrando, em 45 minutos com o time principal, você tem a escalação na ponta da língua? Tem? Daqui você vai passar pra gente. 45 minutos com o time principal e depois 45 minutos com o time reserva. O placar foi todo construído com a equipe principal. Rap, suas considerações. O time começou com o Everson no gol, aí jogou o Caio Paulista na esquerda, por conta do Arana estar na seleção, e aí teve um revezamento entre Rabelo e o Hugo na zaga, mas dentro do primeiro tempo. Tá? Isso que é importante dizer, dentro do primeiro tempo houve esse revezamento, que é legal, Lianco. E na direita, o Natanael. No meio-campo, o Rubens jogou de primeiro volante. E foi um partidaço do Rubens. Quem viu o primeiro tempo, o Rubens foi muito bem. Né? E aí o normal, Gabriel Menino, Scarpa, Coelho, né? E lá na frente a diferença, o Daverson no lugar do Hulk, né? E com o Rony. O Atlético construiu o placar com tranquilidade, 4-0, tocou muito bem a bola, passadas largas, tranquila. O Natanael de novo, Garcês, fazendo aquilo que a gente sempre comentou, né? Conseguindo chegar agora na linha de fundo e cruzar, coisa que ele tinha dificuldade antes, verdade. Coisa que ele tinha dificuldade de fazer no Curitiba. Aqui no Atlético ele faz com tranquilidade, talvez seja a qualidade, né, da própria equipe. Agora, me chamou muita atenção, porque o Cuca vem falando entre linhas, ele vem deixando claro nas entrevistas a questão dos reforços. Quando entrou os reservas, o Atlético até continuou em cima, mas no primeiro tempo, se você ver os melhores momentos, você vai ver que o primeiro tempo só deu o Atlético. Foi encorpado. O outro time não chegava no ataque praticamente. Agora no segundo tempo já não. A outra equipe chegou ao ataque e o Atlético ainda nem marcou gol. Teve um chute do Fausto Beta que bateu na trave, outros lances de perigo, mas nada assim muito contundente. Então mostra a necessidade. Mas faltou 3 jogadores. Mesmo assim, esses que estavam jogando ali, fossem para o time, eles não seriam a arma vital que faria o Atlético ganhar. Então o Atlético precisa de reforço conforme o Cuca vem pedindo. Você não acha que assim, cara, a gente estava falando sobre esse assunto hoje mais cedo, se olha um time reserva, que não joga junto, esse time nem sempre tá fazendo os treinos juntos, nem sempre. E é um time, cara, que tá assim, vai lá, testa no jogo, nesse tempo aí, nesse período contra o Coimbra. Mas você não acha que é pouco, não, Thiago? Cara, da gente exigir um pouco mais... Aí você olha para um time que tem o Bernard como talvez o camisa 10 desse time. O Bernard não tem jogado absolutamente nada. Não tá jogando absolutamente nada. Aliás, o Bernard, eu já falei isso lá na rádio, reitero aqui, eu negociaria o Bernard hoje. Tentaria uma troca para envolvê-lo numa negociação, porque não tem como mais. Tá insustentável. A situação do Bernard é insustentável. E aí você olha para esse time reserva, que tem
alguns jogadores que você não sabe como é que vai ser a situação desses caras. Davidson tá indo embora. Fausto Vera, por exemplo, mas o Davidson foi titular, jogou no time Sim, mas titular. tá indo embora, ó, pra você ver. Então, fica mas jogou no pior, time porque o titular. Davidson titular tá indo embora. Você tem que olhar e ter cuidado em relação a isso, porque, beleza, aí você olha pro Patrick, quando ele entrou e quando ele precisa ser acionado, dá pra entrar bem. Agora, é um contexto diferente eu achar que o Patrick vai render o mesmo tanto que ele vai render jogando ou ao lado do menino ou ao lado do Alan Franco, jogando com o Fausto Vera, o Igor Gomes e o Bernardo. Eu acho uma incógnita total, sem Não, atrapalhar então, o seu comentário. é que eu dei um exemplo assim, entendi. talvez infeliz, então, podemos pegar um cara, deixa eu pegar um reserva que tem O Igor entrado Gomes. bem. O Igor Gomes. Não, entrado muito Não, bem. não, É porque eu não o escutei reserva a parte do entrou entrado bem. muito bem. Entrar muito Quem? bem? O reserva que tem entrado bem normalmente é o Rubens. O Rubens. É o Rubens. Cara, seria é o injusto único. eu avaliar o Rubens num jogo com o time todo Tô com reserva. você. Mas aqui, Thiago, Eu tenho que avaliar o Rubens jogando com o time titular. Tô com você. Porque normalmente ele vai entrar como 14º, 15º para jogar ao lado de O quem? mesmo vale Do pro João Hulk, Marcelo pra mim. Do Júnior Santos, do Coelho. Thiagão, Eu não posso analisar o cara jogando com o Igor Gomes, o Romulo. Mas aqui, Thiago, Então, mas- o Atlético pra trás, ele é mais firme. Você tem o Saravia, que é um lateral mais firme, o Caio Paulista, que tá entrando bem. Aí você vai ter uma zaga desconfiada, beleza? Rabelo e Hugo, que são os reservas. A volância, Foi por o mais Roman, que tenha mas as foi críticas... foi o Roman e o Vitor Não, Hugo. sim, mas no final não vai ser, né? Porque o Júnior Alonso estava fora. Aí quando voltar o Júnior Alonso, Lianco, Hugo e Rabelo. A não ser que o Rabelo seja negociado, Tem que ser né? negociado Igual estão dizendo. urgentemente. Eu gostaria do Ivan também, mas é o Cuca. O Cuca já falou comigo numa entrevista. O Ivan não está pronto, tem que esperar. Falou comigo. Não, ele deu a entrevista falando do Ivan Roman e do João Marcelo, falando que a ideia dele no primeiro momento era até de dar oportunidades para eles irem até a base. Pois é. Jogarem no sub-20. Olha pra você ver. Se encorparem no sub-20. Aí- Então, assim. Mas essa de não estar pronta é meio assim. Muita gente que deveria estar pronta não está, Não né? está, Palácios, concordo. Bernardo. Concordo Não. com você plenamente. Eu não tô entrando Entende? nesse mérito, tô entrando na cabeça do treinador. Claro. Aí o problema é o quê? Daqui pra trás, por mais que o Cuca não seja muito fã do Vera, foi o melhor do time. Foi um dos melhores Melhor do time. do segundo tempo. Um dos melhores. E aí, cara, o problema é, o Igor Gomes está aqui há 3 anos. Não, 3 não, 2 anos e meio, né? Isso. Chegou em 23. Nunca conseguiu ser titular com nenhum dos 5 técnicos que passaram. O Bernardo não vem bem. Júnior Santos está machucado, vamos ter que esperar voltar. E o João Marcelo, o Cuca vai operar no sub-20 e dar uma volta. Coisa que eu acho errado, que eu acho que ele tem potencial. Seu o cara fez Palácios. gol no Campeonato Paulista. E o seu Palácio estava O meu lá. amigo Palácios. Então, assim, cara, quando o Cuca ele fica em todas as oportunidades falando que precisa de nomes, e precisa ele ainda mesmo. diz, você sabe, é porque notoriamente precisa. Você não tem um cara para substituir nem mais ou menos o Scarpa, você não tem um ponta esquerda para substituir o Coelho, na característica do Coelho. Então, assim, o Júnior Santos, para mim, é muito bom. O campeonato dele ano passado disse isso, mas a gente tem que ver como é que vai voltar da lesão. Mas ele é bom. Então falta um reforço. O Cuca, Falta nomes, na viu? entrevista coletiva depois do jogo contra a América, ele diz o seguinte: pra ele, Cuca, o ideal é que o elenco tenha um jogador Para cada posição. 2 jogadores Dois para por cada posição. posição. Isso, por posição. Então você vai pensando, vai, no gol o Atlético tem, na lateral direito o Atlético tem, na lateral esquerda o Atlético tem, na zaga o Atlético tem. Eu acho que defensivamente não é uma preocupação. Ou não deveria ser. Porque tem até mais do que 2 por Não, tem, posição, tem. pensando em algumas dessas funções. Você chega no meio-campo, o Atlético tem o Alan Franco, o Gabriel Menino, o Fausto Vera e o Patrick. Eu, Thiago, acho que o Atlético precisa de mais um volante. Além desses 4. Caso saia um, aí beleza. Aí o Atlético busca mais um e sobe alguém da base. Então, utiliza algum jogador de divisões de base. Porque na ideia do Cuca, você tem que ter no mínimo 22 jogadores, mais os jogadores de base completando. Ele fala em 25, mais 5, 6 da base. Algo próximo de 30 jogadores no elenco. Tá, mas voltando. O Atlético então precisa, pra mim, de um volante. Sim. Aí você chega no meio-campo. O Atlético tem o Gustavo Scarpa. E aí, para a reserva do Gustavo Scarpa, em tese, o Atlético. Em tese. Porque hoje ele é titular, porque o Hulk tá machucado e o Júnior Santos também. Isso. Mas o Atlético tem o Rubens. O Atlético tem o Bernard, que eu acho que não tem sido útil. O Atlético tem o Igor Gomes. E, assim, eu acho que o Rubens pode ser o reserva do Gustavo Scarpa. Não dá. E acho mesmo que pode ser. E aí você vai olhando pro ataque, o Atlético tem o Coelho, o Hulk, O Rony, o Rony, Júnior, Júnior Santos, Júnior Santos, eu falei João Hulk, Marcelo João Marcelo e Davidson. Davis. Palácios. E Palácios. E Palácios. Eu acho que o Atlético hoje, ele precisa urgentemente sumir com o Palácio, manda pro Vasco.
o Vasco tá querendo pagar menos. Paga pro Vasco Falar levar o assim Palácio. com o rap. Mas Rap tá aqui, cara. Não, de sumir com o Palácio e buscar um atacante para jogar, para ser um reserva. Para mim, hoje, o Atlético tem um elenco razoável. Um elenco razoável. Desde que o Atlético tenha no entendimento dele que não dá para lutar por todos os títulos com esse elenco. Aqui. Tá? Brigar por um título no máximo. O elenco é equilibrado, Consegue. é curto. Como que tá o elenco do Atlético hoje? Curto e tá desequilibrado. Então, Então, o time titular é muito É bom. muito bom, isso. É curto. Encaixou. Então, peraí. Então, pra vocês, ele é curto e desequilibrado? ainda assim. Porque Engraçado. falta essas peças que o Thiago falou. Um volante, um meio, um ponto esquerdo. Tá vendo? Tá vendo? Olha só. Esse Engraçado, elenco peraí, de hoje, esse Só elenco um de ponto. hoje tá melhor do que o do ano passado? Se você contrata. É só pra pegar o rap. O É Elton só vai pra pegar o colocar rap. ele Não, num mudei de lugar que... opinião. Tá vendo? Aí, qual Tá que é o vendo? problema? Quem não muda de opinião? É porque o rap o ano passado falou que ele não era curto e nem desequilibrado. Mas é que eu achava que alguns jogadores estariam contra. Mas a gente Alex, precisa ter uma coerência encontrar aqui. caminho. A gente precisa ter uma coerência aqui. O elenco é curto e desequilibrado. Contratou 3 jogadores, ele deixa de ser curto e desequilibrado e vira um elenco competitivo. 3 jogadores. Não, eu não acho que é 3 jogadores. Não é só porque Eu acho- é isso que você tem que entender. eu acho que ele tem que recuperar jogadores. jogadores, Você disse que são 3. Você vai dar sobra para jogador, ó, pra você ver. Quando a gente fala de 3 que vão chegar, você vai tirar o Rubens de uma das posições. Então você vai ter mais o Rubens ainda como opção. Mas tá vai ser o contratando 12º 3 jogadores. jogador, calma. Você ainda Rubens vai é coringa, ter. pô. Não, é isso que eu tô falando. Vai ser o 12º Rubens é coringa. jogador. Porque o Thiago tá pedindo um volante. Então, pronto. Aí você já supriu um jogador. Você tá pedindo um meia. Pronto, você já supriu um meia. E você tá pedindo um ponto esquerda. Pronto. Isso. Então aí, desses todos que o acho Thiago, os dois pontos. falou, você aumenta a competitividade do elenco. Porque querendo ou não, você ainda vai ter o Bernard, querendo ou não, você vai ter o Rubens, e querendo ou não, você vai ter o Igor Gomes. Fosse e aí eu- você aumenta ainda. fosse Aí o eu, elenco não Cuca, fica curto, cara. Aí o Fosse elenco fica melhor e equilibrado. eu pediria 2 pontas e um volante. Eu acho que o Atlético precisa mais do que qualquer outra coisa. Eu não acho Meio de criação, acho que o Atlético desequilibrado o elenco que está sendo montado. Também não eu acho que é desequilibrado. Desequilibrado, mas eu acho que falta uma melhor cobertura ao time principal. Porque você tem alguns que deveriam... E alguns, se o Bernard eventualmente estivesse rendendo o que se esperava, e o Palácios fosse um jogador... não tô falando do Palácios arrebentando, não, mas um jogador que entra e ajuda, talvez eu discordaria do Thiago nessa questão do ponta. E ainda assim eu entenderia a necessidade de um volante. Eu acho que mais 3 nomes, 3 no máximo, resolve essa situação do Atlético, pelo menos até a abertura da janela de meio de ano. sinceramente, Então, pode- eu vou tocar em um ponto que você falou. Você falou assim, o Atlético precisa, antes de contratar, recuperar. Mas hoje, você vê o Bernard passivo de recuperação? O que acontece com o Bernard? Você consegue explicar, ô Garcês, o que acontece com o Bernard? Que ele já está aqui desde junho, são 8 meses? Já. 8 meses, julho, né? 8 meses. 8 meses de Atlético dessa volta e ele ainda não teve a grande partida dele. Nem ele sabe explicar. Ele mesmo deu algumas coletivas, eu lembro que eu dei algumas coletivas com você lá, pós-jogos, os bons jogos, teve alguns bons jogos de Mineiro que ele fez, contra a América, né, que ele entrou bem no segundo tempo, mas é um jogador que não consegue render o que a gente esperava e ele mesmo sabe disso, ele mesmo se cobra disso. Então nem mesmo ele sabe explicar o que está acontecendo. Agora eu também acho que o Galo teria um grupo equilibrado, um pouquinho mais equilibrado, se tivesse jogadores da reserva jogando bem. A questão é essa, esses caras não passam confiança. Você falou Igor Gomes, Bernard, Palácios. Cara, se esses caras estivessem bem, pelo menos fazendo uma nota 6, 6,5, pronto, esse time não estaria desequilibrado. Exato. Hoje está desequilibrado porque a gente não confia nesses caras. Isso. Aí sim, o contrato, os 3 que o Rep tá falando. Mas o Igor Gomes está Mas dentro em geral, para você ter um time competitivo, na minha opinião, e eu tenho alguns estudos que falam sobre isso também, você tem que ter 16 a 17 jogadores de alto nível, ou então homogêneos. Porque esses jogadores vão na rotatividade do campeonato longo, eles vão entrando no segundo Em tempo 2021, e não deixa a Cuca peteca cair. Em 2021, o Cuca falava que tinha 15 titulares. E é verdade. E é o objetivo. Mas hoje se pensa muito mais em 16 a 17 jogadores. Que tem que ter no mesmo. Mas se você pensar se você tem isso- 13, desculpa, Thiago, se você tem 12, 13, seu time está desequilibrado. Mas se você pensar isso, o Atlético tem condição de ter esses Tem. 16, 17 dentro do próprio elenco. Tem. Do atual elenco. Mas que eu tô falando, Titulares? mas Teria que recuperar. tem que recuperar esses caras. O Recuperar porque Atlético, o Igor vamos lá, Gomes vamos jogou pegar quando? os 11 que em tese são titulares. Estão num nível ok. Beleza. Estão num nível ok. Aí você tem o Júnior Santos,
Que é mais um jogador para ser o 12º. Então, ele é o 12º. Você tem o Hoje seria o Rubens Mas pra mim, precisa 12º. recuperar. Entra naquele Beleza. aspecto de Então, precisar de recuperar. Quando você contrata o Júnior Santos, Sim. você contrata Ele pensando na no que ele alta. fez na temporada passada. Isso, beleza. É um jogador que Tá faltando ainda mais não jogou três no aí. Você vai Atlético, achar mais, você vai achar só ainda mais não um jogou no Rubens. Atlético, teve lesão. Você vai achar só mais dois. O Caio, eu acho que o Caio, quando entrou bem. Cara, Ainda Eu acho que legal, quando ele cara. entrou bem. Sabe por que é desequilíbrio que vocês não estão percebendo? É porque o problema é que atrás tá tranquilo. É igual você mesmo disse, atrás tá tranquilo. O problema é que na hora que você precisa tirar um Scarpa pra fazer a mesma função, Scarpa lesionou 5 jogos, vai ficar 5 jogos fora. Você vai mudar o jogo. E um Coelho... Você muda a forma de jogar. Mas aí é que tá. Você não tem um cara do Atlético pra armar. Você vai ter que mudar que um não esquema. existe, Um Rep. esquema. Não, existe. Não tem como. E vou te falar Senta aqui mais. que o Titi vai te explicar um negócio. E vou te falar Olha mais. pro Cruzeiro de 2003. O Cruzeiro de 2003, eu acho que é um ótimo exemplo. Se o Alex machucasse, não tinha absolutamente ninguém no elenco pra fazer o que ele Mas fazia. o Zinho entregava Não- nota não 6, tinha- Thiago. não tinha É a nota 6 do Brasil. Brasil. É a nota 6. Tinha característica Zinho- completamente distinta. O Marcinho, não. Era aquela característica Mas tinha diferente. quem entregava Segurava muito nota mais a 6, bola, era Thiago. O muito mais Zinho, o diferente. Marcinho entregava Cara, nota 6. se olha- nesse É isso, exemplo. é porque o se futebol olha- exige se isso. olha pra E o esses cara caras- que entra, entregue no mínimo uma Se nota olha pra 6, esses caras, o time titular ele vira esses 8. caras não vão te entregar. Ninguém vai te Não, entregar. Thiago, você tá errado, você tá equivocado. Aqui, deixa eu- Por isso que o Rubens é o cara pra fazer isso. Aqui, gente, Por isso a que é o discussão- Rubens que Aí consegue fazer detalhe, isso. o Rubens só joga de Gente, volante na esquerda, a ele nunca faz discussão- a dos carros. Ele só discussão jogava tá de lateral boa. esquerda. Discussão Ele tá só boa. jogava de lateral esquerda. Discussão tá boa. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês nessa segunda-feira. Primeiro o Globo Esporte, depois os donos da bola, falando tudo sobre o Galo e essa preparação nossa para o brasileiro. Entrou-se aí muito na discussão sobre o elenco. Pra você, o elenco é forte, é curto, é desorganizado? Eu quero que você, no final de tudo, deixe aí sua opinião. Tá? Mas eu acredito que o elenco hoje ainda é curto, tá? O time titular é muito bom. Você vê que sem muito esforço, o time titular, sem o Arana, né, claro, na seleção, venceu o jogo treino por 4-0 no primeiro tempo. Só no primeiro tempo. E o Cuca fazendo modificações, tá? No segundo tempo entrou o time reserva e você vê que mudou totalmente, saiu no 0-0 no segundo tempo. Então realmente demonstra sim que o elenco ainda é curto para a demanda que nós vamos ter nessa temporada de 2025. Ainda temos mais 3 competições, correto? Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Então a gente tem bastante coisa ainda pela frente e, como o Thiago falou, se não reforçar mais o elenco, dá para brigar por uma das competições. Com um elenco curto ainda, só tem o time titular. O time titular é excelente. Claro que principalmente aí temos o Rubens e o Júnior Santos para entrar, mas o restante tem barro meio tijolo, né? Então eu quero saber de você o que você acha do elenco hoje do Galo. Se você contrataria mais 2 ponteiros, igual o Thiago falou, e um meio de campo. Eu sinceramente acho que tinha que contratar alguém para o lugar do Scarpa. Uma ocasião dele se lesionar, quem seria? O Rubens. Tem qualidade, mas não igual o Scarpa, né? Então, sinceramente, eu acho que tinha que contratar e quero que você participe com a gente, deixe a sua opinião aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, grande abraço.